Nos sentimos muito honrados de ter sido convidados para participar desse debate de suma importância, que são as redes sociais como uma nova tecnologia, uma nova forma de comunicação, visando enaltecer e vender bem o trabalho das forças policiais. Convidar primeiramente aqui, grande amigo, o Pracinha. Seja bem-vindo, meu amigo. Você honra. Convido também Rômulo Brito, host do podcast Fala Guerreiro. Fala Guerreiro. E também convido o Gustavo Grifo. Seja bem-vindo, meu velho. Sem muitas delongas, até porque o tempo é curto e temos aqui grandes comunicadores e a gente sabe que um dos nossos problemas é falar demais. Então já vou passar aqui a palavra para o meu amigo O Pracinha, um cara que eu admiro muito o trabalho já há alguns anos. E a vinda do Pracinha tem tudo a ver com o que a gente vai discutir aqui. O Pracinha, ao contrário de que muitos imaginam, não é policial militar, embora a gente saiba que tem um espírito de guerreiro e de policial e faz um trabalho fantástico em prol da segurança pública e das forças policiais. Muito obrigado, meu velho. Eu que agradeço, comando. Muito bom dia a todos. Queria agradecer primeiramente a presença de todos aqui. Espero que vocês absorvam o máximo do que vamos passar no telão, principalmente nessa apresentação do Rômulo, que vai dar início a esse tema que se torna um mito dentro das forças policiais, onde o mundo se modernizou muito rápido, né? E como ontem eu até comentei com o Coronel Loyola, eu disse, são poucos os coronéis, os oficiais de grande escalão que têm essa visão para as redes sociais. O Rômulo ele vai dar início agora à apresentação para a gente dar a sequência e debater e explorar um pouco mais a questão das redes sociais. Obrigado, Pracinha, Gustavo Grifo, Coronel Loyola. Bom dia, senhores e senhoras. Meu nome é Rômulo Brito, sou policial civil no Rio de Janeiro há 12 anos. Sou host do podcast Fala Guerreiros. Eu tenho uma trajetória de cursos de inteligência, tanto na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, quanto na Polícia de Miami. Fiz curso de Open Source e Social Media. Por que é importante falar isso? Porque eu passei a monitorar perfis de criminosos a partir dessa ótica. E como comunicador também, através do Fala Guerreiro Cast, a gente passou a enfrentar dificuldades quando a necessidade é convidarmos policiais para comunicarem ou pessoas que de fato comunicam sobre a polícia. Eu vou começar a exibição desses slides aqui para que vocês possam compreender um pouco qual é o nosso cenário atual. Vocês podem perceber na foto que um garoto de aproximadamente 2 anos de idade, entre traficantes, ele está segurando ali um fuzil que parece ser um AK. Essa é a referência que ele tem. Quando nós partimos para uma outra ótica, que é a aproximação da polícia com a população, você vê um cenário completamente diferente. Um policial do BOPE, ele no caso é o Coronel Busnello, inclusive, rodeado de crianças num quadriciclo da Polícia Militar. Por que eu coloquei essa imagem? Ela vai ficar presente até o final desse slide, para que vocês percebam que é possível desenhar um cenário diferente no mesmo ambiente. Os dois ambientes são comunidades do Rio de Janeiro conflagradas pelo tráfico de entorpecentes. Quem são os algozes das Forças de Segurança Pública? Eu poderia elencar vários outros, mas os principais são parte da imprensa. Tem uma grande parte da imprensa que ela é muito tendenciosa. E ao avançar dessa apresentação, vocês vão perceber sobre o que estou falando. Classe artística, o artista clássico, que para se manter nesse grande canal de comunicação, eles têm que atender a pauta desse canal de comunicação de imprensa, senão são simplesmente cancelados. Acredito que todos acompanham redes sociais e televisão, vocês sabem que as pessoas são canceladas quando defendem a pauta A ou a pauta B. Só que muitas vezes uma pauta abraça mais a segurança pública e a outra acaba falando que a segurança pública, na verdade, é o Estado opressor.
Mas isso é uma falha justamente na comunicação. Quando o Estado não comunica bem, não existe vácuo, não existe vácuo de poder, mas também não existe vácuo na comunicação. Se eu não estivesse aqui hoje falando, certamente teria outra pessoa aqui no meu lugar de fala. Então, esses espaços têm que ser preenchidos. Quando o policial for convidado a um podcast, o comandante dele tem que necessariamente orientá-lo e autorizá-lo aí. Porque tem um motivo pelo qual ele foi convidado. Ele não foi convidado à toa. Supostos artistas associados ao crime. Recentemente, vocês viram que a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 2 pseudo-artistas lá. Esses artistas apoiam e defendem as facções. Quando foram presos, optaram por ficar em galerias faccionadas. Eles poderiam ficar na galeria neutra. Mas são esses artistas que têm milhões de alcance, têm milhões em alcance, têm milhões de seguidores que falam sobre a presença da polícia ou das polícias nas comunidades. Influenciadores convencionais são influenciadores que, de certa forma, estão alinhados com a classe artística, né? São os novos artistas. Quando esses novos artistas se alinham a determinada pauta, eles vão se alinhar aos grupos acima. Influenciadores digitais associados ao crime diretamente. Nós tivemos agora um digital influencer com 16 milhões de seguidores preso por lavagem de dinheiro e envolvimento com uma das maiores facções do Brasil. Mais recentemente, tivemos também uma digital influencer presa por estar associada ao tráfico. E por último, os influenciadores do crime. Sim, os traficantes. Eles, com fuzil na mão, ousam colocar o celular diante do seu rosto em selfie e gravar os seus feitos. E aí a gente tem que trabalhar propaganda e contra-propaganda. Nesse cenário, o que é a propaganda? É quando a gente faz nascer uma ideia. Alguém fala alguma coisa para fazer surgir uma ideia, nascer um sentimento e começar a defender uma pauta. A contra-propaganda vem em direção oposta a isso, que é quando eu corrijo uma propaganda anterior. Ora, se alguém diz, a polícia chegou atirando e fica por isso mesmo, foi feita uma propaganda negativa à imagem da polícia. Mas se aparece alguém dizendo, não é bem assim. A polícia foi alvejada e foi obrigada a ingressar atirando. Veja que muda. A narrativa é a mesma, mas o discurso é diferente. Só que quem vai falar isso? É só a imprensa que vai falar? Os comandantes, os delegados, os coronéis, os chefes, os gestores, ninguém vai se manifestar? O crime organizado busca aparecer numa época em que as aparências são mais valorizadas do que ser de fato. A partir daí eles distorcem fatos, criam narrativas e incutem seus ideais, principalmente no público mais jovem. O problema de não deixar policiais falarem nas redes sociais é porque é nas redes sociais que os criminosos ou associados ou simpatizantes ao crime têm um alcance maior. Se você filtrar, o maior número de seguidores desse rapaz são jovens e adolescentes. Estão na idade de absorção de conhecimento, de desenvolvimento de ideias, de filosofia. Como são construídas as narrativas antipolíticas? Filme romantizando a empreitada criminosa. Atualmente, no Rio de Janeiro, especificamente, sou uma produtora de cinema linkada com um grande canal de comunicação do Rio de Janeiro que está produzindo filme. Quem são os atores desses filmes? Muitos deles são ex-criminosos, que participam, inclusive, como consultores. Como é que era essa incursão no beco? Quando a polícia incursionava, como é que era? E não somente isso. Em alguns casos, são eles que negociam a entrada dos cinegrafistas e atores na comunidade para fazer aquele filme. Muitos policiais também são convidados para fazerem cenas nesses filmes. Eu já fui. E não aceitei e não aceitarei nunca. Isso é um posicionamento meu. É um ideal meu. E já explico. Num desses filmes, um grande amigo meu participou de cenas lá nesse filme de alguém que aquela produtora dizia, nós só recebemos pessoas de fato transformadas. Na outra semana, aquele mesmo amigo, que é policial civil no Rio de Janeiro, participou de uma operação e teve que prender com mandado de prisão aquela pessoa com a qual ele contracenava.
Então essas pessoas participam desse filme. Existem hoje podcasts onde egresso, e não é uma crítica ao podcast deles, é legítimo, o podcast deles é legítimo. Esses egressos, eles são os hosts do podcast e convidam egressos também. Normalmente, egressos que já mataram, egressos que já traficaram, que já tiraram vida de policiais, de pessoas que já fizeram um tribunal do tráfico com meninas, com jovens, com adolescentes, reportagens tendenciosas, posicionamentos de políticos e outras autoridades a fim de defender determinada pauta ideológica. Tudo que eu estou falando aqui você vai se encontrar. Você pode até não concordar e está tudo bem. Mas você sabe que hoje nós vivemos uma situação, um estado político muito complicado. Que se você não A, você obrigatoriamente tem que ser B. E se você não é B, obrigatoriamente tem que ser A. Eu discordo completamente. Eu não sou nem A nem B. Eu opto pelo caminho da coerência. Aqui deveria ter a imagem desse podcast. Deixa eu avançar e trazer de volta para ver se vem. Tá aqui, ó. Esse é o podcast que eu tô falando. Olha as thumbnails do cara. Olha quem era o cara. PT do Vidigal. Derico do Acari. Estou falando de lideranças do tráfico de drogas. Eles têm um podcast. O podcast dele, aqui, ó. O podcast deles tem 60 mil inscritos, 661 vídeos publicados e 7.350.000 visualizações de jovens, crianças e adolescentes que muitas vezes moram lá dentro da comunidade, que vibram com as histórias. Eles dizem que não estão ali contando história para motivar as pessoas a entrarem para o crime. Mas, de certa forma, quando eu era criança, e eu sou ex-morador de comunidade, através da educação eu consegui sair de lá, o que acontecia no meu entorno me influenciava muito. Só que, além do entorno, esses adolescentes e jovens agora têm as redes sociais entregando na palma da mão deles esse tipo de conteúdo. E aí nós temos os digitais influencers. Eu peguei apenas 5 para que vocês possam entender a minha lógica. O Buzeira tem 15 milhões de seguidores, de crianças, jovens e adolescentes. O Oruan tem 10 milhões. O Pose tem 16 milhões. Essa digital influencer, a Melissa Said, que foi presa agora recentemente, salvo engano, pela polícia de São Paulo, ela tem 332 milhões. Mas o que chama a atenção é esse sujeito aqui. O Thales, menor Pio. Vocês devem ter acompanhado que no Rio de Janeiro a Polícia Civil acabou tendo uma empreitada ali na frente da casa do Oruan. A Polícia Civil buscava esse sujeito aqui. Adolescente infrator. Esse perfil é aberto. Essa imagem está disponível na internet para quem quiser acessar. Esse sujeito aqui estava dentro da casa do Oruan. Esse sujeito aqui tem 162 mil seguidores. Só que esse já é um perfil novo, porque ele já chegou a ter 300 mil seguidores. E essas são as influências que nós temos entregado na palma da mão dos nossos filhos. E muitas vezes eles veem, os pais sequer têm esse conhecimento. E aí eu presumo que aqui tem alguma pessoa responsável por comunicação nas instituições. E eu quero mostrar para vocês o alcance desses caras. O Menor Pio, esse aqui foi o vídeo em que ele se defende da ação da Polícia Civil. Ele acusa a Polícia Civil de arbitrariedade, de opressão. Ele publicou o vídeo, esse vídeo teve 3,4 milhões de alcance. Esse vídeo aqui é da Melissa Said, que está associada ao tráfico de drogas, lavando dinheiro. Esse é o alcance dela. Esse aqui é o vídeo do Oruan, 8 milhões. Esse aqui é do Buzeira, 20 milhões de alcance. Eu desafio qualquer instituição policial dizer que tem esse alcance como rotina. Nenhuma instituição policial no Brasil pode até ter um vídeo que viralizou. 1 isolado, 2 talvez. Mas
A audiência desses caras é rotina. Isso aqui é rotina. Você vai pegar lá, vai ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, mais ou menos milhões, mas sempre na casa de milhões. Safada que gosta dos filhotes, que é o Luan, que é o Gotinha, que é os filhotes do Coringa, que é o Bolete, é o Pimentinha, os filhotes do Coringa, que é o Luan, que é o Gotinha, os filhotes do Coringa. Esse vídeo que você viu anterior, eu tô tirando aqui só para sair o áudio, é o perfil do Zé Gotinha, do Gotinha da Maré, traficante, que foi neutralizado pelo batalhão do BOP, né? Foi neutralizado pelo BOP. Ele era o segurança do TH da Maré. Um traficante que mandou matar, que mandou torturar, que dava ordens para roubar carros, que dava ordem para roubar pessoas, para atirar em ponto de ônibus, para invadir comunidade. Só que aqui ele aparece como digital influencer. Safada que gosta Dos lares de Dedinho. que é o Luan, que é o Gotinha, que é os filhotes do Coringa, que é o Bolete, é o Pimentinha, os filhotes do Coringa, que é o Luan, que é o Gotinha, os filhotes do Coringa, que é o Bolete, é o Pimentinha. Vou poupar vocês disso. E aí piora. A coisa só escala, ela não retroage. Eu creio que algumas pessoas aqui façam a ideia de quem é Massinho VP. Massinho VP é nada mais, nada menos que a maior liderança que o Comando Vermelho já teve até hoje no Rio de Janeiro. O Massinho VP está em cárcere há mais tempo do que ele viveu em liberdade. Ele foi condenado a penas que superam 40 anos, mas já está chegando ao cumprimento de 40 anos já. Só que esse cara, que já ordenou queima de ônibus, já ordenou invasão a presídio, já ordenou massacres de pessoas, assassinatos, extorsões, ele tem um perfil. Ele tem um perfil na internet ativo. Ele tem um perfil ativo na internet, com 136 mil seguidores. E piora bastante. Piora bastante porque ele publicou um livro. Então ele comunica. Ele comunica com o jovem, ele comunica com o adolescente. E o pior, ele é o presidente da Academia Brasileira de Letras do Cárcere. Por que existe uma Academia Brasileira de Letras no cárcere? O que esses caras que a justiça decidiu que eles são nocivos à sociedade, que eles não merecem conviver em sociedade, por que esses caras estão escrevendo? Para que esses caras estão escrevendo? Esse prejuízo é imenso. Porque quando você incute no jovem, no adolescente, para você tirar isso da cabeça dele, é um outro tempo. Às vezes, as pessoas decidem coisas em fração de segundos ou minutos. Coisas que, para desfazer, você vai precisar de anos, décadas talvez. E aí como a imprensa solta as notícias. Ali, na Bahia. Ação da PM contra suspeitos, os suspeitos estavam só com essas armas aqui, lá na Bahia, tá? Eram só essas armas, mas a imprensa solta assim, suspeitos, 12 mortos. Aqui no Rio de Janeiro, governador do Rio chama vítimas de chacina, não houve chacina no Rio de Janeiro. O que houve no Rio de Janeiro foi um confronto armado entre narcoterroristas que decidiram enfrentar as forças de segurança e foram neutralizados. Só que numa fala do governador, talvez uma fala mais acalorada, mais emocionada, ele falou que a polícia tinha matado vagabundos. Sabe por quê? Porque o governador já sabia disso aqui, que a polícia que ele gere tinha neutralizado criminosos. Todos eles tinham anotação criminal por tráfico de drogas. E aqui foi aquela ação da polícia militar, mas a polícia rodoviária federal lá em Varginha. Esses policiais já foram absolvidos. A imprensa escreveu chacina de Varginha em 2021. Após 2 anos, agentes são indiciados. Eles estavam cobrando que a justiça punisse os agentes. E aí surge o realinhamento na comunicação. Como é que surge esse realinhamento? No Rio de Janeiro criou-se uma agência de comunicação do Estado, que não está vinculada nem à Polícia Civil, nem à Polícia Militar, nem à Secretaria de Segurança. Essa agência chama-se Na Escuta. A Na Escuta encontrou a medida e talvez até o ponto certo de combater as falsas propagandas ou falsas narrativas contra as forças de segurança. Esse aqui é O responsável pela expansão do Comando Vermelho na Zona Oeste está morto.
Matue, um dos criminosos mais procurados do Rio. Matou o policial José Lourenço da Coelho. Espalhou terror da Gardênia Azul à Praça Seca. Cruel. Coordenou ataques e execuções. Igor Freitas de Andrade foi localizado na comunidade da Chacrinha, em mais uma fase da Operação Contenção, que combate a expansão territorial do CV. E como nessa vida a estrada é curta, Matue escolheu enfrentar a polícia. Isso aí foi como nós se viu bom, mas chegou na escuta, não tive o Vasco. Expansão para entrega de celulares e de... Leiam a notícia e usam o que está sendo dito a favor. As pessoas estão sendo contatadas pelas delegacias, por ligação ou mensagem de WhatsApp oficial. Não é golpe, nem spam. Quem for convocado deverá comparecer às delegacias nos próximos dias. Serão instaurados inquéritos policiais para apurar o crime de receptação para aqueles que não compareceram voluntariamente às delegacias no prazo de 72 horas para entregar os aparelhos de telefone celular, produtos de crime. Todas essas pessoas foram identificadas e, ao final da investigação, poderão ser indiciadas pelo crime de receptação. O que acontece aí é o seguinte: a polícia do Rio de Janeiro passou a dar resposta. Antes não tinha resposta. Antes ficava essa reportagem do G1, salvo engano, falando que o número de roubo de celulares é alarmante, mas não falava que a polícia está coibindo e está devolvendo. Que a Polícia Civil estava investigando, localizando, identificando quem recebeu, identificando quem vendeu e devolvendo os celulares aos seus reais proprietários. No slide anterior a esse, era um vídeo sobre o Matue. A imprensa, a Rede Record, noticiou que ele era um jovem de favela, que ele trabalhava no Lava Jato e que ele teria sido agredido nesse Lava Jato por um miliciano. E por esse motivo, ele, que foi um jovem que quase conseguiu cidadania europeia, teria decidido se vingar. E isso seria a motivação para ele ter ingressado ao crime. Ou seja, romantizar a vida do criminoso. E o Na Escuta já começa o vídeo falando: Matue, homem de guerra do Comando Vermelho, porque era isso que ele era. Não importa o que ele foi, importa o que ele representava para o Estado no momento em que ele foi neutralizado. E ele era uma ameaça, não apenas às forças de segurança, mas à sociedade, risco de vida, e aos adolescentes, risco de ideologia, risco filosófico, na composição de suas ideias e na expectativa de futuro. Eu entendo que o policial precisa estar nas redes sociais, nas escolas, nas livrarias e também nos podcasts. O policial hoje, ele não precisa ser só o agente armado do Estado. Ele pode ser um agente no combate às narrativas contra a polícia. Existem, infelizmente, gestores com pensamentos equivocados que eles acreditam que o policial não pode falar. Eu sou apenas um inspetor, eu sou um tira. Estou aqui no maior evento de segurança pública da América Latina. Qual vai ser o gestor que vai dizer que eu não tenho competência para estar aqui? E só que eu não sou o único. Existem policiais até melhores que eu. Existem policiais militares, civis, guardas municipais que comunicam muito melhor que eu. Só que eles estão sendo tolhidos de forma equivocada por seus gestores de fazer comunicação. Só que se a polícia não comunicar, nós deixaremos um vácuo na comunicação. Isso é prejuízo certo e imediato. Nós temos esses digitais influencers aí como referência. Tem o Diego Del Rio, tem a Edilane Mansueto, que já esteve aqui, tem o perfil da Última Racha, que é administrado pelo Coronel Loyola, tem a FES-BR, tem o Caveira 42, que é um policial do BOPE, tem o Pracinha, que muito embora não seja policial, é alguém que fala para a polícia, que apresenta a polícia de uma forma diferente para a sociedade, que apresenta o lado humano do policial, que é uma pessoa que, inclusive, durante muito tempo foi criticada justamente por esses gestores. Achavam que ele não tinha que falar. Ou por policiais também, praças, oficiais, equivocados em seus pensamentos, no afã e na vaidade de que só eu posso falar sobre segurança pública. Mas ele também não fala. Tipo, eu não falo, mas eu também não topo que ninguém fale no meu lugar, mesmo que seja favorável a mim, o que também é um equívoco. E aí hoje nós temos esses canais de podcast disponíveis. Tem o Fala Guerreiro, que é conduzido por mim, pelo meu amigo, e também policial civil Rafa de Martins. Tem o Copcast, que é conduzido pelo nosso amigo O Pracinha. Tem a Última Rácio, que é também um canal de comunicação e podcast, que ouve as maiores autoridades de segurança pública
desde praça, desde oficiais a delegados, agentes, investigadores, porque esses canais não chamam de autoridade somente quem está investido em um cargo de chefia, é quem tem autoridade para falar. Autoridade para falar. E aí hoje eu queria deixar minha homenagem a esse guerreiro que está acamado. Esse é o policial Felipe Marques, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, da Coordenadoria de Recursos Especiais. Atuava diretamente como piloto no SAER e, fazendo o seu serviço, foi alvejado com um PAF, um projétil de arma de fogo, na cabeça. Foi socorrido e hoje encontra-se acamado há mais de 100 dias. Sua esposa está com ele todos os dias. E o perfil desse que, para mim, hoje é o maior comunicador da Polícia Civil do Rio de Janeiro, porque ele comunica o lado humano do policial. Ele comunica que o policial não é um robô, que o policial sangra e quando ele sangra ele precisa que a sua esposa esteja do lado dele, que o policial é feito de pele, carne, músculo, sangue e ele morre também, e ele passa dificuldades também. Isso não chega na imprensa. Esses 100 dias de sofrimento desse policial, no qual ele já precisou de diversas transfusões de sangue, esse sangue tem chegado para ele através dos perfis de seus colegas policiais, que muitas vezes são tolhidos de falar pela própria instituição. Eu queria que esse vídeo entrasse, que esse vídeo é muito importante. You and it makes it hard to see and the day for you now. Não esqueçam do Felipe nas suas orações. Se você é do Rio de Janeiro, o Felipe está nesse exato momento precisando de doação de sangue, porque vai passar por mais um procedimento. Não esqueça da Kedna em suas orações, a esposa do Felipe. Combateu o bom combate e segue lutando, e nós temos notícias de muita melhora. Ele tem evoluído muito nos quadros dele, mas ele comunica a 163 mil pessoas. E os vídeos dele têm um alcance absurdo, já na casa de milhões. É disso que nós estamos falando. Obrigado, Rômulo Brito. No meu papel aqui de mediador, vou complementar o que você falou, assinando embaixo a tudo que você disse. De fato, nós que somos comunicadores, tentando, obviamente, representar as nossas instituições e também defender, porque o objetivo também é esse, a defesa da corporação e dos seus profissionais, sentimos necessidade de fato. A gente está aqui no COP Internacional como mídia oficial, o nosso podcast, temos outros podcasts e tem colegas que a gente gostaria de ouvir, às vezes a gente convida, eles estão fardados, às vezes eles querem ir, mas se sentem melindrados por conta de como vai ser interpretada a sua participação. E olha que a gente aqui, todos trabalhamos em podcasts em que, quando convidamos, temos respeito, responsabilidade sobre aquela pessoa e jamais colocamos elas em situações que poderiam gerar um processo civil, administrativo ou criminal. E a gente sabe que tem, felizmente, colegas que deram entrevistas em podcasts e foram punidos e alguns até excluídos de suas forças. Então, é justamente esse o objetivo, educar, para que a gente possa, como profissionais de segurança pública, exercer e se utilizar das redes sociais, porque, obviamente, há necessidade de muita responsabilidade. Por exemplo, o meu perfil, que não é um perfil, infelizmente, a gente não tem o alcance que alguns perfis de criminosos têm, mas a gente já começa a atingir um público, geralmente em 30 dias a gente tem atingido, quando a gente não está no Shadowban, porque a gente que trabalha geralmente tem imagens com armas, com violência,
e a Meta, né, outras barram aquela nossa informação, mas a gente atinge um público aí de cerca de mais de 10 milhões de pessoas, de visualizações por mês, levando mensagens como essa. Então, a gente aqui, cada um de nós, temos uma responsabilidade muito grande e andamos sempre no fio da espada. Dependendo do que a gente fale, a gente pode gerar muita confusão e a gente precisa ter essa responsabilidade. Sem muitas delongas, até porque infelizmente o tempo é curto, eu vou passar aqui a palavra para o meu amigo, grande amigo Pracinha. Mais uma vez, obrigado. Eu me sinto melhor em pé. Sentado, dá vontade de mexer tudo e não dá certo. Mais uma vez, bom dia a todos. Fazer um complemento sobre o que o Rômulo falou. O próprio Oruan, quando ele foi preso, ele tinha cerca de 3,5 milhões de seguidores. Hoje ele está na casa dos seus 10 ponto alguma coisa. A evolução dele nas redes sociais e sempre a narrativa, que eu digo que eles construíram de uma maneira com aquela MC não é bandido, né? Como eu já cansei de falar, de fato, MC não é bandido, porém, as atitudes que o MC faz o tornam bandido. Mas para a sociedade, eles comunicam dessa forma, que eles estão sendo presos pelo que eles estão cantando, sendo que, na realidade, não é isso que faz eles serem presos, e sim as atitudes, atacar policial, da fuga da polícia, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e entre outros pontos. Só que, na hora que sai lá, na hora que ele faz a defesa dele, ele diz que é porque ele está cantando aquela música. O Buzeira mesmo disse que as armas apreendidas na casa dele eram todas de brinquedo. Ele fez um vídeo compilado mostrando a truculência da Polícia Federal, dizendo que ele colaborou, que os policiais foram extremamente truculentos. E as imagens que foram transmitidas no Fantástico mostra que ele ficou trancado mais de 1 hora dentro de um quarto com uma porta blindada, que todas as armas, ele mesmo pegou uma calibre 12 para se defender dos policiais, mas essas imagens não são as que rodam. O vídeo do Buzeira, em poucas horas, tinha cerca de mais de 35 milhões de visualizações. O perfil dele cresce disparado, e sempre com aquela imagem de vítima. Na internet, eu sempre costumo rebater esse tipo de narrativa, que é o que a grande mídia não faz, porque a internet ela mostrou o que a mídia sempre tentou esconder, que é o lado humano do policial. A mídia ela não está interessada na manchete bonita. Às vezes um resgate de um bebê é o que roda, mas diariamente as pessoas não dão tanto interesse a isso. Sempre durante perseguição, o policial mata, mas ninguém fala quem era aquela pessoa que morreu. A gente vê a narrativa muitas das vezes falando que que eu sempre tento desconstruir a seguinte: o ano passado, no Rio de Janeiro, 500 pessoas foram mortas em intervenções policiais. Só que nesse dado se coloca, dessas 500 pessoas, 480 são criminosos. Mas para a sociedade é transmitido que essas 500 pessoas foram vítimas de ações policiais. Então, são coisas que as polícias, né, as instituições militares, as guardas, a Polícia Civil em si, tem que começar a mostrar esses dados para a população, mas também de uma forma, como eu digo, não de maneira como comunicando para um militar em si. Às vezes, um erro muito grande das polícias é pegar o cara que não gosta de mídia, e eu vou pegar esse cara de mídia e vou colocar ele, que não gosta de mídia, eu vou colocar ele para fazer a mídia. E o cara que tem talento, ele vai para uma escala ridícula fazer um serviço que ele não tem tanta habilidade, sendo que o cara que é de guerra está no celular lá fazendo a comunicação social, e aí ele vai lá para frente da câmera com aquela cara travada e fala: bom dia, a polícia está na rua. Enquanto tem milhares de policiais que tem condição e total preparo para estar ali empenhando o fronte à frente das câmeras. Eu digo que
no máximo em um ano, eu digo que o ideal é que não tenha polícia, né? A educação da sociedade como um todo, a polícia teria que atuar só no último caso. Mas, infelizmente, o Brasil não evoluiu nesse quesito educação. Eu digo que, no máximo, em um ano, a comunicação social ela vai ser um dos fatores mais importantes dentro da instituição. Porque o celular, a internet em si, ela entra aonde uma tropa precisa de, às vezes, milhares, igual acontece em operações no Rio de Janeiro, que você precisa deslocar 2.000, 1.000 policiais para adentrar alguma comunidade, sendo que, às vezes, um vídeo você vai conseguir entrar lá no meio da comunidade e vai conseguir mudar pensamentos. Teve uma foto, você me corrija se eu estiver errado, era um policial da Core, né? Mostrando a luneta pro menino na comunidade, né? Chapadão, né? Isso. Essa foto, ela, para muitos, foi criminalizada. Um absurdo o policial mostrar um armamento para uma criança e tudo mais, porque ele convive o dia inteiro vendo bandidos armados. Mas é diferente. É um policial fardado, bem vestido, posturado. Enquanto aqueles heróis que eles classificam ali da comunidade, totalmente largado. E quando você mostra esses dois lados para ele, ele vai querer ser igual ao policial. Que ele vai falar, nossa, olha como que é o policial no dia a dia. Enquanto ele vê lá os meninos lá, que a mídia coloca, né, os meninos os meninos da sociedade, as vítimas da sociedade ali, totalmente largados e tudo mais. Tanto que você até vê, né, um retrospecto de uma foto ou outra, a felicidade das crianças. Aqui é um sorriso dente, ponta a ponta, e aqui a gente tem um jovem com um sorriso meio reprimido. E é importante a gente fazer esse tipo de trabalho, expor esse lado humano do policial. O policial, ele sente medo, ele tem preocupação. Todo dia, parece que se preocupa muito mostrar o lado herói do policial ali, atrás da farda. Mas você tem que humanizar aquela imagem, que atrás ali não tem um super-homem em si. Tá baixo o microfone. Em si, mostrar que ali existe um homem, uma mulher, um cara que está suscetível a cometer erros. Então, e é o que a mídia sempre tenta desconstruir. Na Bahia, semana passada, teve um caso, eu até fiz um vídeo relacionado a isso, onde um policial, acredito que todos viram, um policial dando um tapa numa moça, numa mulher, dentro da comunidade. Na mídia, ela dá entrevista falando assim, eu estava com os meus filhos na festa do Dia das Crianças e o policial chegou e me deu um tapa. E a repórter ali e tal, como você se sente? Um tapa na cara e ninguém tira mais. E aí eu tive acesso a alguns vídeos anteriormente que levaram àquela situação. O policial ele estava passando, ela por algum motivo mandou o policial para aquele lugar, passou-lhe a mão numa lata de cerveja e arremessa contra o policial. E acerta ele na região da nuca e tudo mais. Para a mídia é um monstro. Mas a gente sempre tem que lembrar que ali é um ser humano. Por mais que todos cobrem um preparo e tudo mais, entre outros pontos, é uma pessoa que muitas das vezes tem problemas como todos aqui. Todo mundo aqui em um momento estoura. O policial não é diferente. Então a gente sempre tem que mostrar, e aquela atitude dela gerou uma reação. Um policial numa área ali bem tensa, bem complicada, foi recebido por uma pedra, uma lata de cerveja, ele volta até ela, começa aquele bate-boca ali dela ainda indo para cima dele, até que ele comete esse erro. Ele errou? Sim. Mas o que a gente tem que mostrar é que a ação dela gerou uma reação. E muitas das vezes as pessoas pintam essa imagem vilã do policial, mostrando que o policial é um monstro. O policial, no Rio de Janeiro principalmente, você não vai no Rio de Janeiro, você não para por um policial porque ele vai te tomar dinheiro. Todo mundo comenta isso, fala dessa forma. Não, se tu for no Rio de Janeiro, cuidado com a polícia, que ela vai te tomar um dinheiro. Acredito que muitos foram aqui, já foram abordados por policiais no Rio de Janeiro, o policial pegou dinheiro, falou alguma coisa? Não. E muitas das vezes os policiais agiram
de uma forma totalmente inesperada que vocês pensaram. Educados, gentis e por aí vai. Então a ideia é que aos comunicadores da Polícia Militar hoje, tentem transformar essa visão que tem a internet. A internet ela é uma extensão da atividade policial. Porque antigamente, todos aqui, se chegasse hoje numa criança, e aí, o que você quer ser quando você crescer? O menino vai falar, eu quero ser igual ao Oruan, quero ser igual ao Buzeira. E hoje, no passado, você tinha os desenhos de televisão, eram valorização do bombeiro, era a polícia militar. Outro ponto que o Rômulo trouxe sobre a produtora também, vocês veem que a narrativa ela é tão boa que você começa a defender o bandido. La Casa de Papel é um exemplo disso. Você quer que os bandidos se deem bem. Entre outros eventos, teve Alemão 1 e 2, o filme, entre outros filmes, que mostra esse cenário. Você compadecendo da dor do bandido, fazendo você aceitar aquela realidade e que ele é uma vítima. Segundo até o nosso presidente ontem, ele expôs desse lado, que o bandido ele é uma vítima, o traficante é uma vítima do usuário. Mas quem detém o poder é o traficante. Então a gente precisa começar a enxergar esse lado de humanização do policial. Acredito que tenha que se criar também alguns limites, em certo ponto, em relação aos assuntos institucionais de policiais, para que fique de uma maneira harmônica para todos. Até aqui é o limite que o policial pode falar sobre a instituição em alguns aspectos. Mas o policial narrar a vida dele é a história dele. Ele entrou para a polícia com aquela vocação e ele tem que transmitir essa mensagem para todos, para nós termos mais policiais no futuro. Hoje em dia, cada vez mais que passa, os concursos militares é feitos por pessoas que não têm mais vocação, e sim porque visam salário. Esse salário aqui é legal. E cada vez mais vocês vão vendo policiais com ideologias contrárias ao que a instituição prega. Então, devemos olhar com um olhar mais carinhoso e com atenção. Porque, como eu disse no começo, a internet mostrou que a televisão tentou esconder por muito tempo, que é o lado humano do policial. Assim eu vou passar a palavra para o meu amigo Gustavo Grifo, da editora Grifo. Sim, deixa eu quebrar o protocolo aqui rapidamente. Fica à vontade, Guma. 3 minutinhos de comentário, porque eu acho que é importante. O Pracinha falou da questão de que nas forças policiais e que cada vez mais hoje a gente recebemos policiais com diversas profissões, né? Sobretudo naquelas instituições que exigem nível superior. Temos engenheiro, advogados, né? Sociólogos, antropólogos, psicólogos e até às vezes médicos, né? Então, e ele falou do talento, né? Que às vezes é inato ao ser humano. E eu gostaria de aproveitar esse momento porque eu sei que tem colegas aqui policiais e às vezes acha que não tem talento, não é um bom comunicador. Eu fui 10 anos de corregedoria, sou doutor em Direito e era um cara extremamente tímido. Teve um determinado momento da minha vida que eu fiz essa virada de chave. Eu era um aluno que tinha até vergonha de perguntar, porque eu tinha taquicardia. E isso até os 35 anos. Depois dos 35... pela evolução da minha carreira, eu senti a necessidade de tentar me comunicar melhor. E hoje faço da comunicação, já era professor, docente, mas limitado pelo espaço, né, de uma sala de aula, que também é muito importante. Então a gente hoje tem a oportunidade de falar com milhões de pessoas. Então o que eu posso dizer para os senhores é que qualquer um aqui, independente de ser um bom comunicador, pode começar nas suas redes sociais a vender bem o seu trabalho e a corporação a que você pertence. E o tempo vai trazendo excelência, né? Todos nós aqui temos muito tempo de jornada, não foi do dia para a noite. Hoje nós estamos assim porque é um exercício contínuo. Por exemplo, no meu Instagram, já passei de 10 mil
postagens. Então, muita coisa eu postei, né? O Rômulo Brito aqui, eu nem vou perguntar quantas entrevistas ele fez, né? Eu já passei de 200, né? Mais de 200 lives. Então, a gente está assim porque, né, a gente fez muito. Então, eu gostaria de falar isso porque às vezes... melhora, né? E cada dia melhora. Então, hoje as redes sociais estão aí como um grande instrumento de divulgação do nosso trabalho. Mas eu vou passar aqui para o meu colega Gustavo. Perdão, Gustavo, mas eu não poderia deixar a oportunidade de fazer esse comentário. Sem problema nenhum, cara. Eu me apresento, né? Sou Gustavo Grifo. Eu tenho 2 missões muito difíceis aqui no dia de hoje. Primeiro falar depois dessas férias aqui. E a segunda missão é eu conseguir fazer isso tudo nesse tempo. Mas vai dar certo, tá? Espero que vocês gostem. É uma satisfação muito grande estar aqui, principalmente entre esses amigos que são os grandes comunicadores que nós temos nas instituições. Pelo sotaque já deu para perceber que eu sou do Rio de Janeiro, né? Tem 2 aqui do Rio de Janeiro. Vou tentar fazer de uma maneira muito mais ampla do que foi proposto aqui antes, porque as redes sociais são fundamentais e muito importantes. Só que a comunicação vem muito antes disso, de várias maneiras, e tem uma função super importante dentro da nossa sociedade. Vamos lá. Vou passar um vídeo rapidinho para vocês aqui entenderem qual tipo de situação que a gente está no nosso país, tá? E essa eles chamam de uma operação de inteligência, sendo que foi uma operação de força bruta, uma chacina, uma operação burra, estúpida, que levou à morte de 24 pessoas, nenhum deles da PM ou da Polícia Rodoviária Federal. Nenhum deles da PM ou da Polícia Rodoviária Federal. Dizem que não existe pena de morte no Brasil. O que não existe no Brasil é um julgamento justo. Pena de morte existe. E quem decide se a pessoa vai morrer ou não é a polícia. Quem decide se a pessoa vai morrer ou não é a polícia. E a situação é a seguinte: hoje as pesquisas apontam que as pessoas na favela temem mais a polícia do que o traficante. Não, isso é chacina. Quando você chega numa operação policial munido de dezenas de mandados de prisão, você não consegue cumprir um mandado de prisão sequer. 24 pessoas mortas, e isso é assassinato. E ainda faz uma vítima de 41 anos que estava sentada na sala de casa e foi atingida por um tiro, uma bala perdida, uma bala certamente da PM, que ainda conta com o apoio da Polícia Federal. Uma bala certamente da PM, que ainda conta com o apoio da Polícia Federal. Então, provavelmente não houve confronto, eles chegaram atirando para matar. A gente imagina um combate, se há resistência à troca de tiros, tiroteio, a gente imagina que haverá mortos dos 2 lados, mas a gente só vê mortos de um lado. 25 mortos, 1 policial. E o discurso da polícia é que estava todo mundo fortemente armado. Aparentemente, estavam muito armados, mas não sabiam atirar, né? Porque eram 24 armados e mataram só um do outro lado, mas morreram todos esses, né? Eram 24 armados e mataram só um do outro lado, mas morreram todos eles. Essa é a realidade da mídia em geral que a gente tem no nosso país. No decorrer da minha apresentação, eu vou tentar ilustrar para vocês o porquê que isso acontece, o porquê que eles atuam exatamente dessa maneira aí. Isso é um reflexo da mídia televisiva, mas a mídia de jornal ainda é bem pior do que isso. Esse aqui é um quadro só para ilustrar, que é um quadro que é a verdade saindo do poço. O que esse quadro quer dizer? Ele quer dizer que, por mais que a verdade seja dolorosa, ela seja incômoda, quando as pessoas presenciam a verdade, não tem como negá-la. A gente até tem uma frase do Churchill aí que expressa isso. Estou indo um pouco rápido, mas vocês vão entender qual é o fundamento da mensagem, tá? Isso aqui é a responsabilidade do jornalista quando ele se forma. Qual é o tipo de lidar que ele tem que ter com a verdade, tá? Ficou um pouco desajustado aí, mas diz que ele tem que ter o compromisso com a verdade, ele não pode manipular, ele não pode mentir, ele não pode ocultar, porque o principal para a sociedade é que seja transmitido o que está acontecendo.
Só que, infelizmente, o que a gente vê hoje, por vários vieses, várias crenças, várias certezas, não é isso acontecer. Mais uma matéria, a gente falando sobre a verdade, se a verdade vende ou não. E hoje eu digo para vocês, a verdade não vende. A repórter fala que, infelizmente, nós vamos falar de notícia boa. Existe uma síndrome psicológica em que quem está assistindo uma notícia, quem tem acesso à informação, o negativo vende muito mais e afeta muito mais. Porque você, com a notícia negativa, você sempre tem a esperança de melhora. Então, a tendência é que você consuma cada vez mais aquele veículo. E isso é usado diretamente para denegrir a imagem da polícia. Vejam essa matéria. Polícia mata 4 pessoas e prende uma após perseguição na Baixada Fluminense. A mensagem é: polícia mata. A mesma mensagem que foi tentada na entrevista com o secretário Derrite. E ele, de maneira cirúrgica, impediu que o jornalista continuasse com aquela narrativa. É isso que eles vendem o tempo todo. E eles vendendo isso para a massa, para quem consome, isso é incutido no inconsciente coletivo e as pessoas sempre vão ter a impressão que o policial mata, o policial é truculento, o policial é sem limite. Só que nós sabemos que isso não é verdade da sociedade. Eles falaram que mata e, principalmente, tenta descredibilizar o que a instituição transmite para os veículos de comunicação. Vocês veem que eles usam palavras, eufemismos e hipérboles que vão tentar, de alguma maneira, mudar aquele discurso. Ó, segundo informações oficiais, quando nós estamos em uma roda de amigos e a gente escuta a palavra, ó, segundo fulano, a tendência que você tem é o quê? Não dá muito crédito porque pode não ser verdade. E é justamente isso que eles usam. Na segunda parte, ó, após suposto confronto. Isso quer dizer o quê? Não foi um confronto. Talvez tenha sido confronto. Isso foi o que a polícia disse. Mas será que foi um confronto mesmo? É isso que a gente vai ver. Aguentem as imagens, mas é um vídeo bom. Pode soltar? Porra, trabalho lindo aqui. Porra, cegamos, caralho. Porra. Toma aí, ó. Puta. Porra. Isso aqui é o que foi encontrado depois do suposto confronto. Suposto confronto. É o que a mídia vende da atuação policial. Pistolas, fuzis, mas mesmo assim eles tentam incutir na cabeça da coletividade da sociedade que o mal é o policial e o bom, o que não teve oportunidade, é o criminoso. Mais algumas matérias, até muito bem colocado pelo Brito. Isso aqui foram as ocorrências que aconteceram no Rio de Janeiro, numa comunidade chamada Jacarezinho. E você vê que a matéria vem, governo do Rio chama vítimas. Vítimas. Mortos na chacina. Isso pode até parecer passar batido enquanto a gente está lendo um jornal, só que o nosso inconsciente vai tomando essas informações como verdade. E a partir daí, para você conseguir mudar isso na mente da sociedade inteira, é algo difícil e quase impossível. Mais informações, ó, que já se sabe sobre o massacre. PM atira e mata suspeito de tentativa de roubo. Quando você vai continuar lendo a matéria, mas o que mais chama a atenção é a cabeça da matéria, você já está dizendo ali que o policial chegou e matou. Quando você lê essa frase, você pensa que o policial chegou indiscriminadamente, foi lá e matou a pessoa.
matou um suspeito. No decorrer da matéria também temos isso. Só que mais à frente, a gente vê que o suspeito, de 22 anos, estava armado com um revólver. O policial reagiu. Ele reagiu, mas não é o que é vendido pela matéria. A matéria continua com suspeito. O PM de folga. Isso quer dizer o quê? Que o policial militar, quando ele estiver de folga, ele não pode mais atuar? É isso que a mídia quer dizer? É isso que a mídia quer vender para a sociedade? Justamente para quando o policial de folga tiver uma atuação, ele vai ser julgado pela sociedade muito antes de ser julgado, possivelmente, pelo judiciário. Isso é para a gente pensar do que acontece hoje no Brasil. Uma operação aqui de São Paulo, ó. Operação na Baixada Santista tem indícios, e eles usam novamente a palavra chacina. Tá, Gustavo, você está mostrando milhões de matérias, mas o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é isso aí, ó. Cultura do imaginário. Eles falaram aqui, antes de mim, brilhantemente, e é isso que é vendido para a gente dioturnamente. E nós não nos damos conta disso que está acontecendo. Nós temos filmes que todos nós aqui assistimos, nós gostamos bastante desses filmes, mas quando você vai perceber qual é o cerne da mensagem que esse filme está passando, você vê que não é uma mensagem muito boa. Eu trouxe alguns exemplos aqui, ó, como Velozes e Furiosos, 11 Homens e um Segredo, Malévola, A Casa de Papel, como Pracinha disse. Isso, aos poucos, vai tentando tornar com que o crime vá para uma zona cinzenta em que você não consiga diferenciar quem é bom e quem é ruim. Porque, afinal de contas, o mal não é tão mal assim. E nem o bom é tão bom assim. Então, quando você coloca todas essas pessoas e situações dentro do mesmo pacote, nós aqui, que aí eu julgo que temos um conhecimento acima da média da sociedade para com a segurança, já ficamos balançados. Vocês imaginem a sociedade que tem conhecimento nenhum da segurança. E isso não é só para adulto. Nós temos esse desenho aqui, ó, que é passado na Prime, em que a personagem principal é, incrivelmente, a filha de Lúcifer. E ela toca um hotel de uma maneira brilhante. Não é religiosidade, isso que eu estou falando. Isso aqui que eu estou falando é você distorcer o que é o mal e trazer o mal, humanizá-lo cada vez mais para que ele fique cada vez mais próximo da sociedade. E aí eu vou explicar o que seria a cultura, né? A cultura é a junção de linguagens, símbolos e costumes. O crime sabe usar isso de uma maneira sublime. E eu vou mostrar para vocês. Prestem atenção. Ó, isso é o que acontece no Rio de Janeiro. Prestem atenção nisso aqui. Esse aqui todo mundo sabe quem é, né? Oruan. A característica das duas fotos. Jovens, adultos, de cabelo vermelho. Tá, Gustavo, o que isso importa? Eles estão de cabelo vermelho. Isso é uma visualização e uma identificação de uma facção no Rio de Janeiro. Você pensa assim, ó, simples, já nada a ver, só um cabelo pintado. Não, não é. Eu estou tentando transmitir para a sociedade que a minha cultura, a cultura do crime, e a gente cunha o nome da narcocultura, tem força. E a força é tão grande que o representante é chamado para fazer poses, fotos e dar entrevistas em revistas que são conceituadas pelo mundo. É isso que a gente está vivendo hoje. Isso é extremamente preocupante. Vamos mais. Para quem é do Rio de Janeiro, sabe o que é isso aí, ó? Cabelo de abacaxi. Gustavo, isso quer dizer que todo adolescente jovem que tem esse tipo de tintura no cabelo, ele faz parte do crime? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que todo adolescente jovem que faz parte do crime vai se identificar com esse tipo de tintura? Quer. Quer dizer isso. Eles criam nichos dentro da sociedade para ter uma identificação visual. Até mesmo, como acontece aqui, o policial só de olhar conhece o outro policial, com eles acontece a mesma coisa.
Características de São Paulo. Óculos Juliette, tipo de vestimenta. Corte na sobrancelha. Gustavo, isso não quer dizer nada. É um corte na sobrancelha, isso é moda. Não, não é. Isso é identificação de facção criminosa. Cada facção tem um tipo de corte na sobrancelha, assim como um tipo de corte de cabelo, um tipo de postura na rua, um tipo de vestimenta. E olhem o porquê, o que acontece quando isso é empregado na sociedade. Preste atenção nessa matéria. Coroinha foi morto em Fortaleza após criminosos associarem marca na sobrancelha à facção, conclui MP. O menino, pela moda, pelo que ele vê, justamente nas redes sociais, ele queria parecer com um influencer que ele via e ele fez o corte na sobrancelha. Só que, infelizmente, ele foi em algum lugar que aquele corte na sobrancelha significava que ele era de uma facção rival. Morreu. Isso é a narcocultura. Símbolo da Adidas vira sinal de alerta na cidade brasileira. Símbolos de 3 listras da Adidas têm se tornado motivo para preocupação. Porque se eu uso a marca Adidas e tem 3 listras, eu faço parte de uma facção e não da outra. Isso é o que está sendo colocado na mente da nossa sociedade sem que a gente perceba. E aqui vem as posturas do crime, né? Muita gente conhece isso. Lixo na mão, lixo no chão, tiro na mão. Área reservada, proibido jogar lixo, ordem. Comando vermelho. Lixo no chão, tiro na mão. Eles estão criando um mote em que eles conseguem, com aquelas 3 vertentes, né, linguagem, costumes e símbolos, criar uma sociedade dentro da nossa sociedade. Tá, Gustavo, você só está trazendo coisa ruim, e é mais coisa ruim. Isso aqui é uma criança. Esse menino aqui não deve ter 10 anos. E ele, dentro da favela, ele vai brincar de polícia e ladrão? Vocês acham que qual personagem ele vai querer ser? Esse aqui é o exemplo do que a gente está vivendo hoje. Eles brincam de polícia e ladrão e a grande vontade deles é ser o ladrão. Porque nós estamos perdendo na guerra cultural e na guerra informacional de lavada. Eles nunca vão conseguir ganhar a gente na guerra bélica e belicista, nunca. Porque a força vem do Estado. Agora, na guerra cultural, eles estão ganhando e muito. Assim como aconteceu com gregos e romanos. Todo mundo lembra da Turma da Mônica, né? Olha a nova Turma da Mônica, como é que é. Quais são as características que vocês entendem aqui, ó? Olhem isso. Isso é a nova Turma da Mônica. Isso aqui eu vou falar bem superficialmente, afinal de contas o tempo já até estourou. Isso aqui é uma teoria chamada Janela de Overton, onde eu jogo para a sociedade um tema que é atroz. Ninguém aceita. Só que eu faço com que a sociedade discuta sobre aquele tema. E a partir daquele momento que a sociedade começa a discutir, eu vou mudando aquele tema até o local onde eu quero que ele seja aceitável. Então eu coloco algo muito absurdo, mas na verdade eu quero que todos saibam aquele pouquinho ali. Então se eu proponho para você algo absurdo e você não aceita, eu consigo falar para você, ó, já que você não aceitou esse aqui, então vamos tentar fazer desse jeito aqui. E é isso aí que é a janela de Overton. Fazem isso com armas, fazem isso com drogas, fazem isso com diversos temas aqui, se eu for citar, são inúmeros, tá? Eles tentam moldar a sociedade de acordo com a crença que eles têm. E aqui são alguns exemplos do que é colocado no dia a dia. Nós temos essas fotos que mostram para a sociedade quanto o policial é o ruim e não o criminoso. São alguns livros que, se os senhores tiverem interesse, falam sobre o tema e, principalmente, não são escritos exclusivamente por pessoas que pensam como a gente. Na verdade, são escritos por pessoas que não pensam, só que para a gente saber como lidar, nós temos que entender o inimigo. Esses dois aqui, na minha opinião, são os principais.
opinião pública do Walter Lippmann e acredite, estou mentindo. O acredite, estou mentindo vai exatamente no ponto em que os 3 palestrantes falaram aqui antes. Como a mídia é manipulada e com intenção. Tá, Gustavo? Por que eles fazem isso? É um ponto em específico, tá? Maior de todos. Tem vários outros, mas um em específico maior de todos. Se eu tenho uma sociedade em que ela é dividida social, público, massa e força policial, a chance de eu conseguir dominar essa sociedade é gigante. A partir do momento que eu tenho a população coesa, fechada, com a força policial, é praticamente impossível que eu consiga dominar essa sociedade. Então, nós precisamos, e não só aqui dentro desse ambiente em que quase todos pensam igual a gente, nós precisamos externar isso para fora do nosso convívio, mostrar quanto é valoroso a atuação policial e como é importante mostrar para a sociedade as coisas boas que os policiais fazem e não só os fatos isolados ruins. Vou terminar com essa frase. Foi bem corrido, mas espero que vocês tenham entendido a mensagem. Essa frase é uma frase de Dom Pedro II que diz o seguinte: a imprensa se combate com imprensa. Enquanto não entendermos isso, nós vamos continuar perdendo na guerra informacional. Nós estamos perdendo. Existem iniciativas como a do Pracinha, como do Coronel Loyola, como do Brito, que dão um suspiro para a gente, mas enquanto não entendermos isso aí, a gente vai continuar perdendo. Então, agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Já finalizando, obviamente por conta do tempo, gostaria só de dizer que tudo isso que o Gustavo apresentou, a contramedida que as forças policiais têm, que nós, profissionais de segurança pública e aqueles que se interessam no assunto têm, é justamente se utilizar dos instrumentos que estão aí disponíveis, como as redes sociais, para que a gente possa vender bem o trabalho da polícia e defender e assumir um lado nessa balança desigual. Então, gostaria de agradecer muito a presença aqui, o convite que foi formulado pelo Sansone e o convite que foi a ideia do COP, que é um evento que prestigia de fato a atividade policial. Sempre somos considerados, entre aspas, nessas grandes feiras de defesa como os patinhos feios, e temos esta feira como COP e também teremos o ILAB, que são 2 grandes feiras que assumem o protagonismo para debater assuntos importantes e avançados como esse. Então gostaria de agradecer a presença do meu grande amigo Pracinha, Rômulo Brito e Gustavo Grifo pela presença, e passo aí só para despedida e dar um tchau para cada um. Queria agradecer a presença de todos que nos acompanharam aqui hoje. Quem tiver interesse, no link do meu Instagram tem destrinchado ali, só clicar lá. Tem um número de WhatsApp nosso. Quem quiser tirar alguma dúvida, falar sobre, pode chamar lá. E ao longo da semana eu vou dar um retorno para vocês sobre o tema. Mas de antemão, mais uma vez, agradecer a todos que acompanharam, os que chegaram durante, espero que tenham gostado e se interessem cada vez mais sobre esse combate que ao longo dos próximos anos vai ser a linha de frente, que é a rede social a favor do policial e as instituições ali como um todo. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer a Copa Internacional pelo convite, na pessoa do Sansone, e deixar uma reflexão para vocês acerca das instituições policiais. A polícia é a presença que mais incomoda, porém também é a ausência mais sentida. Que a gente possa refletir sobre isso e que as narrativas não se sobreponham à verdade. Os policiais fazem juramentos e esses, sim, cumprem o juramento que fazem, diferente do que têm feito os jornalistas, que fizeram juramento também, mas, infelizmente, não têm cumprido. Obrigado a todos. Gostaria muito de agradecer a todos, agradecer principalmente a Deus por todos estarmos aqui, agradecer ao Sansone
pela oportunidade. Agradecer a esses feras aqui, que sou muito fã de todos eles. E que os senhores pensem no que foi transmitido aqui por nós quatro. Não venceremos a guerra só com o armamento. Temos que ter uma guerra de narrativa e intelectual. Vamos sempre em busca da verdade. Eu gostaria de agradecer também a Fundação Francisco Dornelles e o Progressistas por também apoiar esse projeto. E como sempre digo, força e honra. Assim, juntos venceremos, com certeza.